Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos começando mais uma live no nosso tema Cariacica tem solução. Vou pedir licença a vocês para a retirada da máscara para nossa comunicação ficar mais tranquila, ok? Me deem licença aí para a minha retirada da máscara, ok? É isso aí, ajeitar um pouquinho o cabelo, né, para ficar mais ou menos elegante, bonito milagre é com Jesus. Mas sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, direito do consumidor em tempos de Covid-19. Eu quero começar saudando os nossos queridos profissionais da saúde, todos os profissionais que estão na linha de frente, combatendo o Covid-19, cuidando da gente, nos ajudando, com os seus trabalhos essenciais para a manutenção da vida humana. Quero cumprimentar os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, os auxiliares, profissionais todos de saúde, Corpo de Bombeiros, Briosa, Polícia Militar, Polícia Civil, as forças de segurança, as guardas municipais, também interagindo, pessoal da assistência social que tem feito um trabalho muito interessante, também nesses tempos de pandemia, os motoristas de ônibus, a todos, as pessoas que têm feito um trabalho importante, aos caminhoneiros que a gente não deixa de saudar. Quero mandar aqui um abraço especial a meu amigo, médico de Cariacica, Dr. Heraldo Lemos, que está recluso nesse momento com suspeita do coronavírus. Ele que é um grande médico no município de Cariacica. Estamos aqui, Heraldo, com as nossas orações, abraçando você, e certamente serão alguns momentos e você logo estará no nosso convívio sem essa reclusão aí, ok? Um grande abraço a toda a sua família, a todos os nossos amigos. Gente, olha só, hoje, a gente vai falar sobre direito do consumidor em tempos de pandemia, e eu vou conversar com a doutora Thaís de Souza, ela que já foi diretora do PROCON aqui em Cariacica, é uma advogada criminalista conceituada, mas tem uma expertise muito grande na questão do direito do consumidor, não só aqui em Cariacica, o período que ela esteve à frente do PROCON, bem como nas interlocuções com os PROCONs de todo o estado, dos municípios e PROCON Brasil, Ela participou, interagiu a nível de Brasil e tem uma atuação importante nesse momento, Lembrando que ontem no Congresso Nacional, antes de convidar a doutora Thaís de Souza aqui, que ontem no Congresso Nacional foi aprovada a não inclusão de consumidores no SPC, no Serasa, em órgãos de negativa de crédito durante o período da pandemia. Todas as ações estão sendo feitas para proteger o consumo, em momento inclusive de pouco consumo, mas que tem acontecido muitas coisas ruins em desfavor do consumidor a nível de Brasil. Eu vou convidar aqui então a nossa querida doutora Thaís de Souza. Ao final eu vou falar um pouco mais sobre a nossa querida doutora Thaís, aqui a nossa conexão, a você que já está participando conosco. Eu vejo aqui Rodrigo Bunelli, João Batista. Ei, Thaís, tudo bem, doutora? Seja bem-vindo à nossa live de hoje, hein? Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui ajudando a esclarecer as dúvidas nesse período tão difícil para todo mundo, Eu sei que hoje você não está atuando tanto na questão da defesa do consumidor, mas está num tema importante aí que nós vamos abordar no decorrer da nossa live, que é a questão das escolas particulares, da questão das faculdades, a defesa do direito dos pais e alunos. Nós temos esse tema também que iremos abordar. Mas eu quero começar aqui, doutora, já partindo para a nossa atividade, falando aí sobre a questão da quarentena, as modificações na vida das pessoas, as compras online cresceram demais aí e, consequentemente, assim, desde comidas a grandes compras, mas com isso aumentaram as infrações contra
contra o consumidor, né? Aumentaram, inclusive, algumas fraudes nesse sentido, também decorreremos aí sobre isso no decorrer da live. Pois bem, nesse aumento do consumo de forma online, né? A pessoa, quando se sentir lesada, qual é o primeiro passo, doutor? O que a pessoa... Porque muitas vezes as pessoas não sabem nem quais são os seus direitos de consumidor. Mas com esse acréscimo de demanda, certamente a gente já tem visto notícias que muitos estão sendo lesados e ampliou, inclusive, essa questão da lesão ao consumidor. O que fazer quando se sentir prejudicado nesse primeiro momento? Sandro, antes de tudo, a gente tem que falar o seguinte: nós vivemos uma crise nunca vista na história mundial. Então, estamos todos passando por dificuldades. Então, antes de fazer alguma compra, eu peço ao consumidor sempre para pensar muito se essa compra é necessária nesse momento, né? Como ex-chefe do Procon de Cariacica, onde a gente tinha o núcleo dos super endividados, é necessário que eu chame a atenção para esse ponto. Porque você pode fazer a compra agora, votaram ontem que não vai poder ser incluso no SPC e no Serasa, mas um dia vai poder ter, um dia vai ter que pagar, e esse dia pode vir com juros. Né? Então, vamos ter consciência, vamos fazer um consumo consciente das coisas, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e a pandemia veio para nos mostrar isso. Então, assim, as dicas que a gente sempre deu para compras online procure saber de quem você está comprando, qual é o fornecedor que você está comprando, se ele tem uma boa fama, se ele tem um alto índice de reclamações. A internet está aí para nos auxiliar mais do que prejudicar, né? Porque é através da internet que vem várias propagandas enganosas, né? Então, que esse consumidor procure ver, na hora da compra, quais são as condições, a taxa, né, cobrada para fazer a entrega, o prazo da entrega, tudo isso tem que estar muito claro. E eu tenho observado, muitos fornecedores têm colocado o famoso asteriscozinho, dizendo que pode ser modificado devido à situação de pandemia. Né? Mas isso não é tão flexível assim. Comprou, houve a oferta tem que ser cumprida, isso é código do consumidor. E a gente tem visto, né? A gente já tem aqui, inclusive, alguns participantes falando das questões de lesar as pessoas. Nós, no início da pandemia, a gente viu aquela questão do exagero, do aumento de preço do álcool gel, o gás de cozinha, né? Os gêneros alimentícios, produtos de saúde. Nós vimos também aumentar a questão das fraudes, e vale dizer, né, doutora, que a questão do corona não pode ser desculpa também para esses aumentos de preço e para a propaganda enganosa, né? Sim. Então, em relação ao aumento de preço, qual que é a orientação? Geralmente, acorda, né, Sandro, rói para quem está de frente. Eu vou dar o exemplo para ficar claro para quem está assistindo, de supermercado. Geralmente, o supermercado é acusado de estar fazendo preço abusivo. Quando, na verdade, muitas vezes, o fornecedor do supermercado que aumenta esse preço, né, que faz com que gere, né, esse aumento para o consumidor. Né? E esse é uma cadeia. E aí, como que a gente descobre isso? Através de pedido de fatura de compra, né, desses fornecedores, antes e agora durante a pandemia. Nós vamos fazer ali uma porcentagem de um produto, de vários produtos, para ver quanto que o supermercado ganhava em porcentagem em cima desse produto antes da pandemia. Quanto que o supermercado agora está ganhando nesse produto durante a pandemia? Se permanecer a porcentagem, então o preço abusivo não é do supermercado, e sim do fornecedor. E a gente tem que lembrar uma coisa: a gente vive o livre comércio, né? É a demanda e a oferta. Só que isso também não pode ser motivo para um preço tão abusivo. Nós passamos por isso agora com álcool em gel, com gás, na época das enchentes.
nós passamos com água, e isso fez com que os PROCONs, né, e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo oficiassem tanto supermercado quanto fornecedoras para saber se esse preço era abusivo ou não. E eu tenho visto esse movimento, tá, Sandro? Tanto de PROCONs, quanto de Ministério Público, para saber a respeito desses possíveis preços abusivos. Então, assim, antes, eu vou falar isso porque eu fui no supermercado ontem e vi, antes de você, consumidor, ficar nervoso com o gerente do supermercado, né, porque ele também está numa situação complicada, ele é um funcionário, a gente tem que pensar se realmente o preço abusivo é praticado por aquele estabelecimento ou se vem de cima. Ok. Olha só, a gente tem, inclusive, um fato curioso, né? Hoje tinha, eu não sei se aconteceu, eu não acompanhei, mas tinha notícias das redes de informações no dia de ontem que nós teríamos manifestação hoje na Praça do Papa, lá em Vitória, né, sobre os entregadores de iFood aí, reclamando, inclusive, das condições, né, de trabalho desses entregadores, e nesse momento, né, principalmente das entregas em domicílio, desse trabalho delivery, né, a gente tem encontrado muitas informações nesse sentido, e essas empresas que muitas das vezes nem contribuem aqui somente lá na sede onde está registrada a sua empresa, contrata as pessoas aqui, até mesmo sem contrato de trabalho, naquela coisa emergencial e tal, e os profissionais estão até reclamando, um fato curioso até, né, nesse sentido. E também, doutora, eu vi, a exemplo lá do PROCON de São Paulo, né, já que nós estamos numa live, o PROCON de São Paulo chegou a notificar o Google e o Facebook sobre falsas lives, né, e aí a gente vai entrar agora em uma pergunta, antes, porém, eu queria que a senhora esclarecesse. O consumidor ele tem essa condição de, no tempo de pandemia, também fazer toda a sua reclamação online. Nós temos aí o Ministério Público, nós temos o PROCON estadual, os PROCONs municipais, que tem esse acesso online, tem essa facilidade para o consumidor? Então, Sandro, graças a Deus, sim. O governo federal tem uma plataforma digital chamada consumidor.gov. É um aplicativo, mas também é um site. Lá tem uma relação de fornecedores ao qual você pode se cadastrar e realizar a sua reclamação. E também grande parte dos PROCONs aqui da Grande Vitória tem o aplicativo que possibilita realizar a reclamação online, e o PROCON do Estado do Espírito Santo, que também faz Muito atendimento por telefone. Muito bem, eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade aqui, agradecer os nossos participantes também, né? Tem várias pessoas participando conosco aqui momentaneamente, tem o Edgar Chelinho, nós temos o Marcos de Paus, eu já vi aqui nosso advogado também, Antônio Klippel, tem aqui Pereira participando, muitas pessoas interagindo conosco, a advogada doutora Silvia Hansen, já vi aqui também, ela que vai fazer uma live conosco na próxima semana sobre a Comissão Antidrogas da OAB, sua colega aí, né? Tem muita gente interagindo e participando conosco aqui. Agora, a Fernanda também participando. Um abraço a todos vocês que estão interagindo conosco. Doutora, vamos entrar agora um pouco na questão dos votos. Oi, pois não. Adendo. O Ministério Público também está disponível através da ouvidoria, que tem a plataforma digital, né, no site do Ministério Público, onde o consumidor que não se sentir acolhido num PROCON ou alguma coisa pode realizar a sua reclamação, que vai ser encaminhada à autoridade competente. E aí eu tenho que tietar um pouquinho, né? Até porque o ouvidor-geral do Ministério Público é o meu pai, doutor Eliezer, né? E que a gente sente muito orgulho dele. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora, doutora, vamos entrar um pouquinho na questão dos golpes, na questão das fraudes, né? A gente tem visto muito golpe aplicado por celular, pela questão de WhatsApp, chega alguns boletos, né, bancários,
que até os dados do consumidor estão todos corretos, muitas vezes logomarcas e siglas bancárias, né, de financeiras, de empresas de crédito, de consumidor de fato, né? E as pessoas, às vezes, naquele afobamento, chegou o boleto, eu tenho que pagar, senão eu vou ser negativado e tal. Como fazer para prevenir e não cair nesses golpes, doutora? Vale aquela dica da pesquisa sobre as empresas, como fazer para não cair nesse monte de golpe aí, que galopantemente tem ampliado aí no período de crise? Sandro, primeiro, gostaria de dizer que quem está com esse problema com financeiras, né, com dívida, é um bom momento para negociar, se tiver dinheiro disponível, tá? Eles estão flexibilizando bastante as taxas de juros, é um bom momento. Mas a gente tem que ter uns cuidados. Financeira, banco, esse tipo de serviço, eles não entram em contato com e-mail, aplicativo, pedindo dados pessoais. Porque se você tem um contrato com essa instituição já tem os seus dados. Ela não vai pedir, né, seus dados pessoais, CPF. Enfim, temos que observar primeiramente isso. Estou procurando o meu álbum aqui, viu, doutora? Pode ir falando aqui, porque a gente tem o hábito de passar a mão no nariz, né, e tal. Não, eu também passei, mas eu tô sozinha aqui, tá tudo bem. O bem. segundo é que geralmente são gerados boletos. E esses boletos são fáceis de serem fraudados. Eles só trocar o dado, isso já quase aconteceu comigo. E olha, né, que eu entendo. O que a gente tem que ficar muito esperto? Acontecido isso, chegou o boleto e tal, qual o procedimento aí do consumidor em relação a esses golpes? Entrar em contato com a delegacia do consumidor, porque é estelionatário, né? A pessoa que faz isso é um estelionatário. Mas eu queria dizer que antes de você efetivamente pagar o boleto, para você observar, porque quando você vai pagar um DUA, por exemplo, aparece que é um DUA, né? Ali, Governo do Estado do Espírito Santo. Quando você vai pagar um boleto ao banco, por exemplo, um cartão de crédito, vou botar o Nubank, por exemplo, aparece que é Nubank, SA. Então, assim, essas coisas ajudam a evitar. Na dúvida, não paguem. Na dúvida, entre em contato com o 0800 da instituição, porque eles vão passar diretamente para o seu e-mail sem pedir dados, né? E se acontecer delegacia do consumidor, pode tentar entrar em contato com o banco que recebeu para ver se ele ressarce, mas não é garantido. Mas, de qualquer forma, a delegacia do consumidor tem que ser feita. Muito bem, e até eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido doutor Passamani, que é o delegado da Delegacia de Defesa do Consumidor do Espírito Santo, que funciona lá no prédio do Palácio Domingos Martins, da Assembleia Legislativa, um grande delegado, atuante, né, um cara que merece todo o nosso respeito e tem o respeito do consumidor, porque vai para cima, toma providência, é um profissional muito bom da segurança aí no que versa a defesa do consumidor. Doutora, eu quero agradecer, né, tem que falar das pessoas aqui, tem o Renan, Gabriel entrando aqui, eu já vi também o Cleidmar, lá de Cariacica Sede, nós temos a Lucinéia, FGEM participando também, o Denilson, nós temos o Pedro Lopes também, lá de Jardim Botânico, participando, muita gente interagindo conosco aqui, tá? Um sucesso aí, o seu charme, a sua elegância e a sua informação aqui também, né? Mas vamos a Brenda, Sandro, a Brenda trabalhou no Procon de Cariacica comigo, tá aí prestigiando a nossa Muito bem, a Brenda é filha do meu amigo Cabeça, da Rádio Tropical FM, ela que mora lá em São Francisco, gente aqui de Cariacica interagindo conosco, uma grande profissional também. Vamos entrar na celeuma das escolas, então, né? Das escolas particulares, a quarentena nas escolas públicas e particulares está extensa, né? As aulas somente pela internet em em algumas escolas, na rede pública e particular, muitos dos alunos, né, e os pais não têm a facilidade
do acesso à internet, um tem internet 3G, outro 4G, a outra cai toda hora, né, que é outro problema que falaremos à frente também, né? Como é que a gente faz nesse momento, doutora? Porque são temas importantes, aqui mesmo em Campo Grande, aqui vizinho a nós, parece que o Colégio do Padre, tão conhecido, o Colégio Cenecista, né, Colégio Cenecista, parece que fechou aí as portas momentaneamente, cancelando o ano letivo. A gente tem informação que a Associação de Pais de Alunos, né, estão se movimentando, inclusive acionando o Poder Judiciário para fazer valer isso, mas tem a questão também do lado empresarial, como é que mantém toda a estrutura funcionando, os professores interagindo com aulas online, como é que custeia isso? O caminho é a negociação, o caminho é a conciliação, a revisão dos contratos, que tem direito o cidadão de ter celeridade nessa revisão de contratos, como proceder e como é que vamos resolver essa celeuma da educação aí, doutora? Sandro, tratando-se de um contrato, que é a educação dos nossos filhos, eu vou falar porque eu também estou passando por isso, né? Nós temos que ponderar algumas coisas. Primeiro, nós escolhemos a instituição de ensino e confiamos nossos filhos à instituição, não é mesmo? Então, a partir disso, a melhor forma é o diálogo. O que ocorre? Os contratos, eles estão ativos, mas nós não estamos tendo aulas físicas por causa, né, da pandemia. Então, algumas escolas estão dando aulas online. Eu entendo que alguns alunos conseguem acompanhar essas aulas online a partir de uma certa idade, sabe, Sandro? Porque tem maturidade suficiente para sentar na cadeira e assistir o professor falando. E nós, como pais, devemos auxiliar nossos filhos. E dúvidas sendo tirada por e-mail, essas coisas. Existe um outro grupo de alunos, que são geralmente a educação infantil, os menores de 6 anos, que eles não têm maturidade. Eles não conseguem ficar sentados na frente de um computador, né, ouvindo a professora falar, eles se perdem e aí acaba sendo inócuo. O que eu entendo? Se a prestação de serviço escolar, né, mediante aula online, estiver sendo uma coisa boa para o seu filho, dentre a situação que nós sabemos que é complexa, que a perfeição agora não vai existir, tudo bem. Se a prestação desse serviço não estiver sendo, como eu acho que é no caso dos menores de 6 anos, tem que haver um abatimento, uma revisão desse contrato. Porque o serviço não tá sendo efetivamente proveitoso para a criança. Por outro lado, nós temos que pensar que muitas escolas fizeram até investimentos para poder dar suporte a essas aulas online. E possuem funcionários, possuem dívidas. Né? Pois é. Então, por isso que o diálogo sempre é o mais importante. Eu não sei se você ficou sabendo, tem uma emenda, né, na Assembleia que parece, ainda não foi votada, mas parece me querer obrigar as escolas a diminuir a mensalidade em 30%. Sim. Eu não sei. Eu não sei em que base esses 30% foram aplicados. Se eles fizeram um balanço geral com as escolas, eu não sei, porque para mim fica um pouco temerário a questão de ser 30, como não ser 20 ou como não ser 50. Então, isso precisa ser um pouco mais esclarecido pela Assembleia, até para os empresários e para os pais. Eu até entendo que isso talvez seja um projeto de cunho inconstitucional, né? Pela questão da legalidade, pela questão, apesar do artigo 24 da Constituição versar sobre o direito do consumidor e as competências do Poder Legislativo, mas muitas das vezes a boa intenção, né, ela não está amparada pelos pré-requisitos legais, né? E essa discussão
ela vai se dar. Eu acho que a boa intenção do legislador é importante, mas eu acho que deveria, através da Comissão de Defesa do Consumidor, que eu presidi quando fui deputado da Assembleia Legislativa, né, eu acho que pode fazer uma discussão até mais ampla antes mesmo de aprovar um projeto. Eu acredito que o deputado autor, se eu não me engano, é o deputado Hudson Leal, competente, deputado que nós temos aí, um médico conceituado, né, e tudo mais. Eu acredito que vai fazer o exercício de dialogar através da Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia. Mas é um tema muito presente, né, e que está mexendo com a cabeça dos pais, com o bolso de todo mundo, e também tem que fazer o olhar também para o investimento, como a doutora colocou, né, que muitas dessas escolas privadas fizeram para poder atender de forma online essas crianças e esses pais. É importante que a gente entenda que isso vai passar e que os nossos filhos vão voltar para a escola. E a gente vai voltar para a escola depois de ter criado uma celeuma, sabe? Às vezes que com diálogo poderia ser resolvido. Eu queria também deixar claro que eu tenho acompanhado, inclusive a situação dessa escola aí, que o contrato foi rompido unilateralmente. Antes disso, aconteceu, o Ministério Público Estadual já estava oficiando as escolas particulares para que apresentassem o balanço dos gastos antes e durante a pandemia, porque agora é importante que não seja praticada injustiça com ninguém. Está todo mundo em uma situação difícil, porque se houverem rescisões unilaterais de contrato, as demandas judiciais após a pandemia vão aumentar e a morosidade judicial também. Então, por isso que a gente deixa claro sempre que o acordo, o diálogo é a melhor solução. Isso se estende, né, doutora, também para os cursinhos preparatórios, para as faculdades particulares, o diálogo, exaurir o diálogo nesse momento, né, o encerrar, esgotar o diálogo é fundamental, porque tanto empresários quanto consumidores estão vivendo os mesmos problemas. Aqui teve uma internauta ainda há pouco aqui que disse que a emenda parlamentar ela também isenta de multa, né, as rescisões contratuais. E essa coisa unilateral, ela geralmente é fadada ao fracasso quando demanda-se judicialmente os contratos, não é isso? Como você mesmo falou, a probabilidade de ser inconstitucional é muito grande, né? Então, eu tenho amigos, professores universitários que eu acompanho de perto, eles estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes, porque em sala de aula você interage com os alunos, né? E quando você dá uma aula online, você fala, às vezes, 3 horas sem parar, é muito cansativo. Eu tenho visto os professores bem estressados. E não é que estou puxando sardinha para o lado de ninguém, é a questão de tentar ser justo, né? Hoje nós temos que, nesse problema que todos estamos vivenciando, a gente tem que tratar todos os casos com isonomia. Doutor, eu vou entrar num outro tema aqui polêmico também, né, que versa sobre saúde, né? A Anvisa obriga, né, por determinação dela própria, os planos de saúde a fazerem os testes do Covid-19 nos seus clientes. E os planos de saúde têm refutado, têm orientado, olha, só se você tiver mesmo com sintoma e tal, só se você baixar no pronto-socorro e tal. Como fazer valer esse direito, até porque as pessoas estão muito preocupadas, sentir uma dorzinha que muitas das vezes é corriqueira, o nariz, ao sair do ar-condicionado, entrar em choque com calor, talvez dar aquela coriza, a pessoa está preocupada de fato, como fazer aí para garantir os seus direitos com os planos de saúde para fazer o seu teste de Covid-19. Na verdade, Sandro, isso não foi muito bem divulgado, né, na sociedade da forma que deveria. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, soltou uma resolução normativa de número 453. Ela está em vigor desde o dia 13 de março. Ela obriga
as operadoras de saúde a proceder o teste do Covid-19 nos seus clientes, desde que os clientes os pacientes, no caso, né, apresentem sintomas da Covid segundo o Ministério da Saúde. Né, aqueles sintomas que o Ministério da Saúde reconhece Opa, tá como dando uma sintomas. travadinha aí na nossa. Esse tema é muito importante. Nós temos tido umas perguntas aqui. Voltou aqui, destravou aí. Dá para continuar aí no seu informe. Então, não é simplesmente, estou com uma dor de cabeça, estou com meu nariz correndo, estou gripada e quero fazer o teste de Covid. A travar aí. Vamos tentar ajustar aí. Isso, está voltando. Está dando um pico de trava aqui, mas nós vamos tocando, gente. Tá? As informações estão muito boas e a população está interagindo aqui com a gente. Consegue falar, Thaís? Está continuando travando aqui. Gente, isso ao vivo, né? Acontece mesmo. Eu estou vendo aqui a Luana Marim Ribeiro, né, falando conosco. Né? Nós temos aqui o Henrique Casamata, lá de Vila Velha, Vinícius Tosi, Estúdio de Beleza da Lohane. Nós temos aqui a Camila interagindo conosco. Pode ir falando, doutora Thaís, enquanto vai a nossa internet aí sobrevivendo. Né? Tá dando alguns piques aí, eu não estou conseguindo ouvir, né? Entendeu? Nós temos aqui a Luana Ribeiro, né? Que o cunhado de uma amiga está com os sintomas e o plano de saúde quer cobrar o exame dele. Olha para vocês verem como é que estão as coisas aí. Pode falar, Thaís. Voltamos, né? Então os sintomas, eles têm que... Né, um grupo de sintomas. O próprio portal do Ministério da Saúde fala que é febre, né, dor no corpo, eu não vou saber dizer todos, mas tem um quadro que se aplica. E se recusar a realizar o exame, a própria ANS tem um canal de denúncia e também os meios que nós já falamos aqui, PROCON, Ministério Público, Delegacia do Consumidor, né? E do Consumidor. Muito bem. E lembrando, Sandro, que o tratamento da Covid já é garantido pelo plano de saúde. Muito bem. Agradecer o Renan aqui, dizendo que a nossa live está sensacional. Obrigado pela interação aí. Doutora, vamos entrar em outro tema, que no Brasil isso é fundamental, e mundo afora também, no Espírito Santo, aqui em Cariacica. Vamos entrar um pouco na questão do turismo, né? Do turismo, da questão dos eventos que estão prejudicados, as passagens aéreas pré-agendadas, né? O próprio transporte coletivo interestadual, viagens que durem mais de 2, 3 horas, né? As empresas de aviação têm que fornecer a máscara para todo mundo, os transportes coletivos interestaduais ainda acho que não estão tomando essas providências, mas a questão dos pacotes turísticos, né? As viagens, os cruzeiros, as visitas, as hotelarias, né? Essas questões de passeios, como renegociar tudo isso aí com essas empresas que muitas das vezes criam todas as dificuldades, até porque também estão passando dificuldades. Mas normalmente já se cria dificuldade. Eu recentemente tive um problema sério com a empresa Azul de viagem e tal. Eles criam todas as dificuldades para sanar o nosso problema, mas no momento de crise a coisa está piorando. Como fazer para acertar essa questão do turismo, que é uma fonte de economia fundamental também para o Brasil? Sandro, pensando nisso, o governo editou a medida provisória 925, que ela está em vigor desde o dia 18 de março. Essa medida provisória visa proteger um pouco o consumidor e a própria aviação. O que acontece? Hoje, se você tem uma passagem comprada até dia 31 de dezembro desse ano, você pode remarcá-la em até 1 ano, sem nenhum custo, né? E se você requerer o reembolso
dessa passagem, você pode não se sentir seguro, né, para viajar, a companhia aérea tem até 12 meses para te reembolsar. Se você preferir cancelar, a companhia aérea cancela, mas ela te aplica a multa do cancelamento. O que para mim é um absurdo, porque se tratando do consumidor de hipossuficiente, vulnerável, esse cancelamento, esse reembolso, ele deveria ser de uma maneira melhor, né? E mais rápida e sem aplicação de multa. Porque eu mesmo estou com uma passagem eventos culturais, outra medida. Tá. Então, em relação a hotéis, essas questões, os hotéis têm ou remarcado ou reembolsado. Mas a preferência é por remarcação devido à questão, né? Geralmente tem pousadas aí, né, Sandro? Tem pessoas que alugam em aplicativos e a questão do reembolso é um pouco mais complexa. Em relação a shows e eventos, o governo também editou uma medida provisória de 948, o número dela. Eu vou falando porque as pessoas podem anotar para depois se basear na hora de conversar com o fornecedor. Essa medida provisória visa resguardar esses prestadores de serviço. Porque imagina, você vai realizar um show e de repente o show não pode acontecer, você investiu muito dinheiro e além disso tem que estornar o dinheiro para o consumidor. Então, o que fala a medida provisória? Não obriga o reembolso ao consumidor. Essa medida provisória não obriga. O que a medida provisória fala é que pode ficar de crédito para uma compra futura com esse mesmo prestador de serviço, para compra ou abatimento, porque você pode comprar algo num valor maior, né? E também a terceira opção é que a empresa pode fazer um acordo com o consumidor. O que não ficou muito claro, que tipo de acordo, quem vai garantir a equidade desse acordo, né? Que esse acordo seria justo. Aí caberá um exame mais profundo dos contratos e a questão do próprio Código de Defesa do Consumidor, né, doutor? É uma coisa que, como eu estou dizendo, é uma situação nunca vista pela Justiça. Então, tem que se aplicar o Código Civil, que é o quê? Proteger o contrato e fazer de tudo para que as obrigações e as formalidades ali elas ocorram. Essa segurança jurídica é muito importante, né? Em toda a prestação de serviço, nós temos que primar por essa segurança jurídica. É claro, como a senhora coloca, a excepcionalidade aí da pandemia gera uma nova discussão e possivelmente surgirão novas legislações ou resoluções, né, ou portarias que melhor regulamente isso, né? A Justiça vai ter que resolver muitas coisas durante a pandemia e depois da pandemia. Vai ser uma demanda muito grande. Pode falar. Olha só, nós estamos recebendo várias informações aqui, né? As pessoas falando de aniversários adiados, de locações de cerimoniais, né? De buffets, né? Que também tinham já as suas perspectivas desses eventos. Os casamentos estão sendo feitos de forma online. Eu ainda agora, há pouco, vi o meu irmão lá, né? Que é lá de Sergipe, juiz, né, que está fazendo casamentos online, e aqui também hoje tem uma matéria no jornal, estão aumentando os casamentos através dos cartórios, né, de forma online, né, e aí as pessoas têm acompanhado muito essa questão dos eventos, que muitas pessoas antecipam as parcelas do pagamento, né,
é muito interessante isso, né? Isso mostra como que as pessoas estão interagindo com a gente e buscando informações. Por isso, a nossa sequência de lives, né, chamada Cariacica Tem Solução, porém, a gente está abordando os mais variados temas aqui para orientar a nossa população, não só de Cariacica, a gente tem gente do estado, fora do estado, interagindo conosco, e esse é um canal, né, o Sandro Locutor Oficial, é um canal de informação para a população e que eu estou muito feliz a cada dia, demandas chegando para nós, para fazermos lives sobre alguns outros temas, né? A gente está muito satisfeito com isso. Como nós estamos encaminhando já para o nosso final, que normalmente é 25, 30 minutos, mas tem dado aí 45, 50, porque o povo nos demanda. Eu quero encaminhar para a pergunta, de repente, final, né, que algumas pessoas passaram, eu estou anotando aqui, gente, para mim poder fazer a pergunta. Opa, eu voltei, nós vamos ter que reconectar a doutora Thais aí, viu, gente? Esse problema ao vivo, né? Sempre tem esses contratempos aí. Vamos ver a doutora Thais, né, para que ela se reintegre aqui na nossa rede. E a gente tem algumas coisas, né? Como eu disse, né, até a Caixa Econômica, é importante a gente dizer, viu, gente? No PROCON de São Paulo, tem lá o nosso querido professor Fernando Capês, como presidente da Fundação PROCON em São Paulo, grande jurista, doutrinador, professor de direito, né? Até a Caixa Econômica Federal, né, foi notificada lá em São Paulo pelo PROCON em virtude das aglomerações de pessoas para receber o benefício do governo federal. A gente tem que se cuidar. Mas, doutora, vamos entrar então para a nossa pergunta final aqui, porque a coisa está meio travando. Né? A gente tem tido muitas dúvidas na questão dos aluguéis. Né? Aqui em Cariacica, por exemplo, a Avenida Expedito Garcia, o maior shopping aberto do estado do Espírito Santo, tem os aluguéis altos, os aluguéis caros, mas aí a gente gostaria que você colocasse os inquilinos nessa falta de dinheiro, nessa redução de renda, né, redução de salário, redução de emprego, né, como se está essa relação do locador e locatário. A gente vai né, nós tivemos aqui até a própria Caixa Econômica, mas, Thaís, então vamos voltar a tratar aí do inquilinato, da relação locador e locatário, essa dificuldade, como tratar essa questão dos contratos. É o mesmo caminho, é o mesmo proceder? Sandro, então, nós temos dois tipos de aluguéis, né? O residencial e o comercial. Todos estão passando por crise. O que a gente vê muito no caso residencial,
Se a pessoa teve a renda dela confirmadamente afetada pela crise, ela consegue, com o diálogo, comover ali, né, o dono do imóvel para abaixar ou até mesmo liberar do aluguel do contrato sem multa, porque às vezes é melhor você ter um imóvel fechado do que um inquilino que não está pagando e não está honrando ali, não está conseguindo. Os deputados federais votam hoje a PL 1179, que proíbe a concessão de liminar para despejo de imóveis durante a pandemia. Então, você imagina, é sempre buscar o diálogo, no princípio da boa-fé e o bom senso. Quanto aos imóveis comerciais, geralmente as pessoas sobrevivem da sua função ali e não podendo abrir, não estão tendo ganhos. Então, não tem como pagar o aluguel da maneira que é. O que eu tenho observado muito no meio judiciário é concessão de revisão de aluguel, diminuindo em 50%, diminuindo em 30%, dependendo do que for comprovado. Porque é um fator imprevisível que está acontecendo. Então, a busca é sempre o diálogo. Eu queria também aproveitar só um espacinho, porque muitas pessoas estão perguntando as questões de academia, Sandro. Muitas pessoas pagam academia, pagam planos de academia. Também boa fé e bom senso. É sua academia. Quando isso passar, você vai querer voltar a se exercitar. Então, se você paga um plano, as academias geralmente estão estendendo esse plano. Eu paguei 3 meses. 3 meses a academia ficou fechada. Quando ela reabrir, eu vou ter os meus 3 meses. Entende? Mas existem casos que o consumidor quer a rescisão do contrato pela não prestação de serviço. Isso é previsto pelo Código do Consumidor, mas também existe a previsão das multas. Então, acaba que pode gerar aí... Opa, eu falei muito bem, travou de novo? Gente, não, pra mim, não. Muito legal, pode concluir. Voltou. Então, acaba que pode gerar, lembrando que as academias é um setor que provavelmente vai ser o último a voltar, né? Porque são pessoas que estão ali praticando exercício, suando, uma proximidade muito grande e muito afetada, porque depende dessas mensalidades aí para pagar funcionários também, para poder sobreviver aí. A Márcia Barbosa, eu vou fazer então a última pergunta aqui. A Márcia Barbosa está se perguntando aqui sobre a questão de relação contratante-contratado em relação ao transporte escolar. É a mesma medida, né? Exercitar o diálogo, esgotar o diálogo, né? Para ver se consensua naqueles casos que tem um contrato oficial, né? Os contratos verbais, às vezes, têm essa maior dificuldade, não é isso, doutor? Então, a dica que eu dou sobre transporte escolar é você escolheu o transportador para o seu filho. Ou seja, ele é uma confiança. Eu penso sempre para pensar que a pandemia vai passar. E você provavelmente vai precisar do prestador de serviço. O que pode ocorrer, Sandro, é um diálogo entre o prestador de serviço e o consumidor. Que ele apresente uma planilha dizendo o que era o custo dele de movimentação, gasolina, peça, e o que era realmente o ganho dele com o transporte escolar. Então, aí a gente consegue, de repente, chegar num acordo, porque ele sobrevive desse serviço. Gente, na realidade, Márcia, tá vendo aí, você não é obrigado a pagar um integral, mas você tem que esgotar o diálogo, até porque todos, né, vivem de uma prestação de serviço coletiva. Eu até penso, doutora, tem uma frase, né, que a gente usa muito quando versa sobre o direito do consumidor, que é que o comércio está preparado para vender, mas tem a dificuldade para entregar, né? Tanto seja o serviço, seja o bem, né? A gente tem muita essa dificuldade, os prazos de entrega às vezes não são cumpridos e tal, mas no momento de pandemia, o fundamental é esgotar o canal do diálogo, não é isso?
Exatamente, Sandro, porque estamos todos vivendo uma situação nunca vista antes. Eu queria aproveitar, acabei de ver aqui, mandar um abraço para o presidente da OAB do Estado do Espírito Santo, doutor Risk, que está nos assistindo. Muito obrigada pelo Vou elogio. aproveitar e fazer um convite ao vivo aqui para ele fazer uma live conosco também. O AB tem um papel importante em vários segmentos da sociedade. E legal, o Risk está participando todos os dias conosco aqui das nossas lives. Ele é uma pessoa, não só na área dele, que é trabalhista, que foi a primeira live que a gente fez, foi no Dia do Trabalho, com um advogado trabalhista aqui, mas o Risk tem essa experiência, né? É, isso aí. Ele tem essa experiência de estar dirigindo essa importante instituição e que tem os mais variados problemas, né, criminais, de presos, tem tantas coisas que a gente precisa tratar e dar atenção à população. Mas, Thaís, olha só, dando aí um abraço ao risco, eu só vou fazer um fechamento aqui e já peço as suas considerações finais. Né? Aqui no PROCON de Cariacica, nos dados de 2019, nós tivemos várias reclamações, por exemplo, contra as empresas de telefonia, Vivo, Claro, Oi, TIM, todas elas, né? E eu que presidi na Assembleia uma CPI, né, nacional, até desenvolvida pela UNAR em 23 estados da federação, e aqui no Espírito Santo eu fui o presidente dela, CPI contra as cobranças abusivas, né, cobranças indevidas das empresas de telefonia, uma CPI que originou um TAC até de 90 milhões de multas caso essas empresas não cumprissem as etapas, né, necessárias para a adequação da prestação de serviço à sociedade de direito, né? A doutora Sandra Lengruber, promotora do Ministério Público, os PROCONs, você à época dirigiu o PROCON aqui em Cariacica, Delegacia de Consumidor, Defensoria Pública, fizemos um trabalho brilhante, mas as empresas continuam ainda. Eu acho que eu vou me informar até para ter uma maior precisão. O Ministério Público executou parte desse TAC, né? Executou alguns milhões de multas nas empresas, mas aí tem uma legislação nacional, a Anatel, que é a agência regularizadora, fiscalizadora, parece que são parceiros das empresas e não do cidadão, que é quem paga, tem todo um contexto nesse sentido. Mas as campeãs de reclamação são as empresas de telefonia, também uma reclamação de cobrança indevida em relação aos cartões de crédito, empresas de móveis, eletrodomésticos, né? Também empresas de seguro, essas foram as principais reclamações no exercício anterior e, nesse momento, devem também estar sofrendo essas ações, essas empresas que prejudicam e lesam, de fato, o consumidor. Eu gostaria que a Thaís fizesse as suas considerações finais e já eu vou dizer para vocês quem é a doutora Thaís, tá bom, gente? Sandro, eu queria agradecer a participação, eu acompanhei os comentários aqui, eu vi que muitas pessoas estão em dúvida, né, nessas questões, eu me coloco à disposição para poder elucidar. Eu queria mandar uma saudação, um abraço a todos os advogados, que não está sendo um momento fácil para nós também. Os prazos estão suspensos, os processos aqui no estado são físicos, os clientes estão cobrando. No caso dos criminalistas, nós estamos com medo de ir a presídio. Nós sabemos que a pandemia já chegou lá, está controlada, está cuidada, mas já chegou lá. Mas nós também sobrevivemos do trabalho nas ruas, né, nos fóruns, com pessoas, com processos. Então, a minha classe está passando por algumas dificuldades, a OAB está tentando ajudar, mas eu queria deixar um abraço muito grande e agradecer a oportunidade de estar aqui participando da live com você. E eu queria que você falasse quem eu sou. Muito bem, gente, olha só. Com muita satisfação, hoje, de forma um pouco mais emocionada, para que vocês que participaram conosco aqui, ainda estão conectados conosco, a doutora Thaís de Souza nada mais é do que a minha querida irmã caçula, é a caçulinha da nossa família, de 6 irmãos, eu sou o mais velho, ela a nossa caçula. Então, minha irmã, orgulho de tê-la conosco,
de ver o seu crescimento, o seu conhecimento e poder me ajudar aqui nesse canal de informação, com muito conteúdo, com informações muito claras e transparentes, né, facilitando o acesso dos nossos internautas. Estou aqui muito orgulhoso, emocionado de tê-la comigo nesse início de tarde, nessa live tão importante e com bastante participação, viu, querido? Muito obrigado, um beijo no seu coração e estou aqui orgulhoso de você. Um beijo, irmão, um beijo para todo mundo, abraço, obrigado a todo mundo aí. Até mais, gente, até a próxima. Na semana que vem tem mais 3 lives importantes na série Cariacica Tem Solução. Vamos tratar de vários assuntos importantes para a nossa sociedade. Um beijo no coração de todos. Se puderem, fiquem em casa, usem as máscaras, o álcool gel, lavem bem as mãos e proteja quem você ama. Nós somos os responsáveis. Nós vamos buscar as soluções para o Covid-19 também. Um beijo no coração de todos, hein? Tchau.